estratégico, né, produzir enxofre e ácido sulfúrico. Ora, se ela não produz enxofre e ácido sulfúrico, que a gente tem que importar tudo isso, o que vem a acontecer? Essa cadeia é totalmente prejudicada, né? Então, o resultado, não da Petrobras, mas do conjunto, do país, é pior, né? Então, a gente começa a entender o seguinte, está tudo muito conectado. É preciso, por exemplo, um engenheiro químico olhar para isso daqui e falar assim, bom, como é que eu tiro isso daqui, como é que eu faço melhor, né? Da mesma forma, você tem a amônia lá em cima, também saindo do gás. A amônia gera um monte de coisa, sulfato de amônio, ureia, ácido nítrico, fosfato de amônio, MAP-DAP, enfim. Mas não é interessante. Então, veja, nós estamos perdendo oportunidade. E é isso que eu chamo a atenção do engenheiro ou das empresas, rever essas oportunidades. Porque importar, tudo bem, pode importar. Mas existe muita oportunidade aqui dentro. E o Mundo Afora faz isso e a gente está fazendo mais ou menos. Vamos para o processo de dióxido de cloro. O dióxido de cloro você pode produzir a partir do cloro ou, de novo, respeitando em muito os engenheiros químicos, né, que para chamar a atenção deles o que pode ser feito, né, baseado no clorato de sódio, no metanol e no ácido sulfúrico. E aí você tem o dióxido de cloro. Qual é a vantagem disso? Essa figura é uma planta da Suzano. A vantagem disso é que você tem algo melhor que o cloro, né, em vários conceitos. Então, por que não produzir? Quer dizer, ou seja, por que não pensar em soluções que você tenha produtos e você tenha uma aplicação muito forte, né? Essa é a diferença. Aqui no bioquerosene aviação, o lado direito é o plano estratégico da Petrobras 2020-2024, que me deixou bastante feliz. Houve uma mudança completa no plano estratégico. Eu não quis trazer ele todo aqui, porque ele é muito grande, e não daria para a apresentação falar sobre isso, porque o tema é extenso e o tempo é curto, mas o que a gente está vendo aí? Existem entidades, a Ubrabio, que está pensando no bioquerosene de uma forma muito maior, é uma grande solução. E aí, pasme, se olhar da onde vem o bioquerosene, né? Ele pode vir aí da cana-de-açúcar, do butanol, do licor negro. O licor negro vem da celulose, por exemplo. Nós tivemos uma planta em Cataguases que estourou um tanque. Nós não, o Brasil, né? O Brasil teve uma planta em Cataguases que estourou um tanque lá e jogou licor negro no Rio Paraíba. Pois é, poderia ser aproveitado como bioquerosene. Cana-de-açúcar, a gente está vendo aí o preço do petróleo em relação ao preço do álcool, mas a cana hoje é completamente diferente, o mundo para a cana. Antigamente a cana se produzia 6 meses de produção e ficava parado 6 meses no Brasil, ou seja, se produzia na região sul-sudeste e depois se produzia no outro período na região de Alagoas, essa região aí. E aí a planta é uma planta mal conduzida, mal de manutenção, mal de operação, tudo mal feito. Pois é, mudou. O conceito de planta, de cana-de-açúcar, hoje elas produzem energia com bagaço. Então mudou completamente o conceito. Hoje ela produz o ano inteiro, para quem é bom, tira bastante resultado, muito mais até que do próprio álcool, né? Então, é preciso repensar todos esses processos, né? Quais são as oportunidades que existem, né? Porque a gente está olhando e está perdendo produto e está perdendo oportunidades de transformação, de inovação, de ruptura um pouco à frente, mas não estamos aproveitando o que pode ser aproveitado. As empresas têm muito espaço ainda. Bom,
vamos falar um pouco de disruptivo e inovação, que é um negócio meio na moda, né? É surfar nessas ondas aí bastante complicadas, né? Mas a verdade seja dita, né? Várias empresas tradicionais estão perdendo seus lucros e receitas para o mercado convencional. O que é preciso? É preciso olhar para o cliente e entender o seguinte: o que eu tenho que fazer diferente, seja no meu processo, dentro da empresa, a estrutura, tudo mais, né? Isso não está sendo muito bem feito. É preciso perder um pouco de tempo e dinheiro e partir para esse lado aí, porque muitas empresas aí para trás fecharam, né? Eu sou um pouco mais velho, eu fui da época de telefone fixo, da época do fax, da época do telex, da época de luz de filamento. Hoje tem energia solar, acúmulo de energia, luz de LED, mudou tudo. As coisas estão mudando muito rapidamente. Ou seja, por quê? Porque numa pandemia, numa guerra, tem muita disruptura mesmo, né? Tem que repensar tudo que está sendo feito. E assim a empresa tem que proceder. Vamos olhar um pouco de novo para o processo Craft, que é o processo de celulose, né? É um circuito fechado, né? Que você alimenta lá no picador, na parte esquerda. Você tem um picador que pica a árvore, a madeira. Ele é alimentado num digestor contínuo, que alimenta com soda. É uma panela de pressão com temperatura alta e com soda, né? Essa soda cozinha a madeira e essa madeira para frente vai para o branqueamento, que é onde se branqueia a madeira com ácido sulfúrico, com peróxido de hidrogênio e outros produtos. E você tem duas saídas aí ao final, essa massa branca, né? Ou vai para a secadora, que faz celulose, ou vai para a máquina de papel. Duas opções que você tem aí na saída. Só que como o circuito é fechado, né, esse licor que é produzido lá no digestor, ele vai para a caldeira para ser recuperado e ele é realimentado com a caustificação que entra com cal virgem para sair carbonato de cálcio. E, como consequência, você tem a caldeira auxiliar que recebe a casca da madeira e queima e gera energia, e você tem os tubos geradores que geram propriamente energia dessa queima, seja da caldeira ou da caldeira auxiliar. Então, o circuito é mais ou menos isso. Para se ter uma ideia, né, máquina de papel e celulose, você tem aí nesse conjunto, nesse processo, mais de 400 variáveis para a produção. Ou seja, é um processo completamente difícil, muito difícil e bastante sensível. Uma engenharia ruim, o que acontece? Um desbalanceamento de nível entre os tanques e entre o processo, você fica num para e reinicia, para e reinicia, bastante difícil. Então, ou seja, a engenharia tem que pensar nesse conjunto, seja no processo, seja na manutenção, seja na operação e seja na implantação, fazer o que é melhor. Não é possível pensar somente numa ponta ou somente num ponto. É preciso pensar em tudo. E por isso eu chamo a atenção dos engenheiros, dos alunos, para entender esse conceito. Termodinâmica é uma matéria chata, difícil? É, muito. Eu passei dificuldade. Pois é, ela me sustentou em muita coisa, né? Então, controle estatístico do processo, a própria química, isso daqui tem um monte de reação química em volta desse negócio todo. Então, é preciso pensar em muita coisa, não é possível achar que cálculo é ruim. Cálculo não é ruim. Eu me apaixonei por cálculo, porque muita coisa, depois lá na frente você vai entender por que é bom. Ele é bom, não é porque eu tenho que ser fera, nota 10, não. Eu tenho que ser nota 7. Eu tenho que entender aonde eu uso ele, né? E assim vai. Agora eu vou explicar por quê. Bom, o processo de alumina, né, que é um processo chamado BIO, também é um processo fechado. As coisas são bastante parecidas, o tamanho do equipamento é muito parecido. Você também tem a utilização de soda, também é a mesma coisa. Enfim, a diferença conceitual não é muita, não. Em equipamento é um pouco, sim, e o processo é também, lógico, a calcinação é diferente, enfim, mas
também passa por isso, ou seja, o engenheiro mecânico é importantíssimo nisso, o engenheiro elétrico nem se fala, o engenheiro civil nem se fala, e o engenheiro químico também nem se fala. Agora, ele tem que ser bom nesse conjunto, não adianta ele ser bom só em química, ele tem que olhar para o conjunto todo, todo. E eu vou explicar por quê. Vamos lá. Vamos pegar aqui um equipamento, né, que chama forno de cal, que tem na planta de celulose. Então, ele é alimentado com cal virgem, ele libera o CO2 e ele dá o carbonato de cálcio, como uma lama, né? Então, ele entra na figura de cima, no lado direito, como uma lama mais úmida. Ele tem essas correntes que começam a secagem, pré-secagem, a transformação, e do lado esquerdo existe um queimador com uma chama, né, que faz esse processo, essa reação ocorrer. A foto de baixo é um forno, ele tem mais ou menos 200 metros, 4 metros de diâmetro, é um cilindro, na verdade, né, e ele fica rodando num sentido e batendo essa cal e ressecando essa cal num sentido e em descida. A cal, ela sai em carbonato lá na frente. Veja, a figura da direita de baixo mostra se o processo está bom, está ruim, a temperatura está boa, está ruim, e a queima está boa ou está ruim. E aí você tem essa aderência no forno com uma performance melhor ou maior, ou seja, uma lama mais seca melhor, uma lama menos seca pior, uma lâmpada... Enfim, tudo varia também nesta reação. E agora eu vou explicar por quê, chamando a atenção dos engenheiros químicos, mecânicos e outros. Bom, como é que é? Ele tem nessa figura, né, o princípio de operação, ele tem um filtro de lama à direita, que ele cai no transportador, e aí ele tem a saída dos gases num precipitador, logo à direita ali, saindo lá em cima, e ao lado esquerdo você tem o queimador e a descarga do carbonato de cálcio. E aí você tem os roletes mecânicos, enfim, toda essa parte estrutural mecânica do equipamento, a carcaça do equipamento é um aço especial, enfim, tem uma série de coisas. Mas vamos entender o que tem mais por trás disso. Bom, agora eu começo a chamar a atenção não só de engenheiros químicos, mecânicos, elétricos e de processo. Então, entra uma lama úmida do lado direito, né? Eu tenho um forno, e aí eu tenho o seguinte, 12% desses gases que saem, né? São perdas de energia que saem no precipitador. Eu tenho mais 12% que sai pelo casco, ou seja, se eu tenho um refratário ruim, ou um processo ruim, ou uma operação ruim, eu tenho uma perda muito maior e um consumo muito maior, né? E aí, o que você tem aqui? Você tem uma reação, primeiro, de secagem, como funciona, você tem uma perda de água e calor, depois você tem, em 175, tem uma primeira transformação, e 1.500 graus você tem a última transformação, saindo, então, o produto final. Bom, o que a gente está falando aqui, né? Nós estamos falando de um monte de coisa. Perda de energia, estamos falando no desgaste mecânico, na operação, no revestimento do casco, na operação mecânica do sistema como um todo. Enfim, tudo isso está conectado. Por que tudo isso está conectado? Porque uma operação ruim de um forno desse, se você derrubar um forno desse, por uma operação ruim, por um processo, por alguma coisa ruim, você perde 7 dias para ele resfriar, mais 7 dias não, vamos botar 4 dias para ele resfriar e 3 a 5 dias, dependendo da sessão, logicamente, para você refazer ele. Neste meio tempo, o que você faz? Você compra cal virgem direto para alimentar a planta num sistema um pouco diferenciado. E aí o seu custo vai lá em cima.
é impressionante. A pressão que é em cima de um equipamento desse é como se você falasse que você tem um coração, tem um pulmão, tem o cérebro. Pois é, isso não é o coração é a caldeira, né? O pulmão é a turbina, mas é o fígado, né? Então, você perdeu o fígado, esse negócio aí é muito sensível, uma operação desse equipamento e todo esse processo fechado. Vamos entender, então, por quê. Olha só, essa figura é bastante interessante. Aqui eu tenho uma queima longa, né, bastante longa. Na segunda figura do meio, né, eu tenho uma queima curta, né, uma chama curta, né, e concentrada. E a terceira, eu tenho uma chama, vamos dizer assim, um pouco mais organizada e média, digamos, né? O que acontece? É exatamente isso, né? É preciso tomar muito cuidado, né, com equipamento, com desgaste, com tudo mais. É por isso que a engenharia tem esses princípios importantes, ou seja, a manutenção está aqui, ó. Se você fizer besteira, vai dar problema para a operação, vai dar problema para a manutenção. Não adianta, mesmo o equipamento sendo bom. Então, os princípios todos são levados em considerações. E aí que eu te falo que todas as matérias que a gente estudou para trás na engenharia, como são importantes, porque tudo aqui faz parte, não tem nada menos ou mais importante. Pois é, aqui tem um acompanhamento diário, né? Na época que era planilha Excel, depois entrou equipamento e leitura automática e tudo, mudou tudo. Mas aqui eu só trouxe uma informação para vocês, como que é sensível acompanhar um equipamento desse em operação, manutenção e tudo mais. Ou seja, é dia e noite que você dorme um bocado preocupado pelo equipamento. Vamos, então, agora a um outro conceito, o conceito de sustentabilidade, que também faz parte da engenharia. É por isso que está conectado, né? Aqui eu trouxe uma figurinha, né? Uma fábrica em Lençóis Paulistas, assim como a Suzano também já o fez em outras fábricas. O que ela faz? Em vez de ela antigamente, ela levava a madeira da floresta, o eucalipto, para a planta, cortava no picador e a casca ia para a caldeira auxiliar gerar energia. Porém, existia um excedente de casca e um peso elevado para você transportar, né, sem necessidade. Ah, bom, então vamos mudar isso. Vamos mudar. O que foi feito? Começou a se picar a madeira na floresta. Com isso, você fez uma coisa diferente. A madeira na floresta que é picada, porque você não vai branquear a casca. É muito caro. Você vai branquear a madeira, a casca não. Então, deixa na floresta a casca, leva só 10%. Opa, resolveu o problema. Pois é, aí mudou de novo. O que mudou? Mudou o seguinte, energia ficou bom para cana-de-açúcar, ficou bom para celulose e papel. Então, o que você deixava na floresta, que não tinha, vamos dizer assim, bastante utilidade, passou, então, como biomassa, a gerar energia rentável, excelente, nada melhor. Mudou para esse ramo, mudou muito, né? Aqui na figura da esquerda, eu trouxe só um parênteses assim, mostrando o seguinte, a biomassa ela tem uma série de oportunidades, pirólise, gasificação, combustão, fermentação, digestão e a própria conversão mecânica. Então, e você tem vários produtos que você gera, seja para energia, para eletricidade, para químico ou para o próprio mercado. Então, a oportunidade está aí. A transformação é aproveitar essas oportunidades. É isso que tem que se pensar de uma forma disruptiva e começar a aproveitar essa oportunidade. O engenheiro químico está à frente, ele tem tudo para ganhar espaço em todos esses processos, né? Ele é o primeiro da fila, é o processo, né? E depois os outros vão seguindo aí na sequência. Vamos pensar em água, né? Aqui eu trouxe uma figurinha interessante, comparativo do Brasil com o Chile. O Chile trata muito mais do esgoto que o Brasil, na faixa
94% contra 5%, contra 55%. Então, o que acontece? Nós temos um impacto aí de doenças, de mau aproveitamento da água. Eu viajei o mundo inteiro e posso falar para vocês que o maior problema que existe, na minha visão, é água e não energia. Falta água em vários lugares do mundo eu passei, tinha ponte, não tem mais o rio, acabou a água. Então, esse é um grande problema e vai ser muito maior para frente, né? Então, não tratar o efluente é um verdadeiro prejuízo, um caminho errado. É preciso tratar, sim, o efluente e devolver ele muito melhor do que você capta. Vamos entender, então, como. Então, voltando de novo aos engenheiros, né? Também, talvez um engenheiro químico ou mecânico, enfim, você tem dois indicadores aí interessantes, que é o DBO e o DQO. Demanda química de oxigênio e demanda bioquímica de oxigênio. Aqui eu trouxe uma explicação dos dois itens, mas eu queria chamar a atenção da figurinha ao lado. Nas duas situações, o primeiro comportamento interessante é baixar a temperatura, o segundo porque você tem uma relação com temperatura no efluente, quanto mais baixo, melhor a reação, isso é importante. O segundo ponto é que você precisa de aeração. A aeração nada mais é do que você tentar oxigenar esse efluente. Jogar para cima é um caminho, ou injetar oxigênio para baixo também é outro caminho. Bom, você quando faz isso, você passa a ter um outro problema. Mas eu para ficar injetando isso, que nem o Ike fez lá na Lagoa Rodrigues de Freitas, um pouco de tempo, não muito tempo, e abandonou, né? Uma pena. Poderia não ter abandonado. A ideia dele era boa, tá? Independente de qualquer consideração. O que você teria que fazer? Ora, você pega a placa solar numa área já alagada, um leito de um rio ou a própria represa, e a própria placa solar, dependendo do local que tem insolação, você gera essa energia para ficar movimentando esses aeradores, ou seja, o seu custo basicamente é o equipamento e a própria placa solar, porque a energia vem do sol e você tem outras vantagens. Então, solução para tratamento, saneamento, isso tudo não é difícil. É o mais fácil. Nós estamos num país que precisa ter um pouco mais de responsabilidade nas leis e tal, e partir para isso. Não tem nada tão difícil, né? Eu queria chamar a atenção para isso, porque hoje está em moda, né, a parte de tratamento de esgoto, saneamento, a lei saiu agora, o gás também saiu algumas decisões boas. Enfim, o país vai ser outro. E aí é a função dos engenheiros, justamente, fazer essa transformação necessária para o país. Bom, aqui eu trouxe mais um conceito, né, que é interessante, que é a questão da geração de energia, seja eólica, mais solar, mais acúmulo da energia, né? Isso foi feito já em Queensland, numa experiência que a Terra já fez, uma certa capacidade, 4 mega não é pequeno. E o que tem diferente aqui? A linha de transmissão. Não tem linha de transmissão. Por quê? Porque a linha de transmissão, as distâncias na Austrália são muito longas. Você fazer uma linha de transmissão é muito mais caro que você acumular em bateria e você gerar em pequenas cidades o consumo localizado, não ter a linha de transmissão. Então, é uma solução alternativa e, ao meu modo de ver, a linha de transmissão também estão com os dias mais ou menos aí, não contados, mas com bastante inovação por acontecer. Bom, é isso que eu tinha para apresentar, chamando a atenção, então, para os alunos, para os especialistas, que tudo está conectado. Aqui está o endereço, e-mail, telefone, LinkedIn, para qualquer pergunta ou qualquer coisa que queiram.
E eu espero que isso traga uma visão completamente diferente do aluno, pensar em tudo. Ele não precisa ser nota 10 em tudo, mas ele pode observar várias coisas que vão somar nas decisões e também os profissionais também têm essa oportunidade. Quer dizer, não existe profissional melhor ou pior, mas existe o conjunto de todos esses pontos que são necessários para tomada de decisão. Bom, o que eu tinha para falar basicamente era isso. Eu espero que tenha agradado a apresentação, que tenha motivado vários profissionais. Bom, Luiz, muito obrigado. Leonardo, né? Deixa eu retomar minha imagem aqui, né? Eu vou pedir a você que, deixa eu ver aqui se eu consigo tirar a minha imagem da frente do seu slide. Eu não sei se eu consigo, acho que não consigo, não. Porque está atrapalhando a leitura, né? Minimizar do lado direito superior da imagem. Aqui nos 3 pontinhos. Do lado do relógio, que está 1 hora e 57 minutos, tem um menuzinho, só clicar nele. Onde seu mouse está, vai para o lado direito. Eu acho que é o Luiz que tem que clicar. É o Luiz, Desculpa. Isso. Pronto? Isto. Tá bom. Na verdade, muito obrigado. Pessoal, alguma pergunta, Guilherme, que você tenha selecionado aí para gente, ou que alguém queira fazer agora, por áudio mesmo? Durante a palestra não houve nenhuma pergunta, mas deixa aberto para quem quiser perguntar diretamente. Uhum. Enquanto os alunos se pensam aí nas perguntas, né, Luiz? Eu gostaria de fazer uma pergunta como profissional também. Sim. Desses várias opções profissionais que você teve a oportunidade de experimentar na vida, né? Qual teria causado mais impacto na sua memória, na sua formação? Né? O que é que impactou mais na sua vida, na final, né? Vida profissional? Boa pergunta, Leonardo. Então, o que eu acho que mais me modificou, né? Mais me chamou a atenção, foi a manutenção e operação. São pessoas que pensam diferentes, têm tempos curtos de decisão, bastante curtos, muita pressão e pouco dinheiro. Então, veja, por exemplo, diferente de uma outra disciplina que você tem bastante tempo para decidir, pensar, ouvir outros especialistas e tal. A manutenção e operação, ela tem uma exigência extremamente alta. É nervoso, o ambiente é nervoso e, consequentemente, você tem uma unidade na mão bastante... o resultado depende dessas decisões. Então, isso eu acho que construiu muito a minha visão do que tem que ser a engenharia, do que tem que ser uma implantação, do que o estratégico pensa e como pensa, do que o cliente quer e como que você junta isso tudo para ter o melhor resultado. Isso é bastante difícil. Como eu te falei, o tempo é curto, a decisão é imediata e o custo alto, né? Isso eu acho que foi diferenciado. Eu, como engenheiro, olhava para a engenharia, achava tudo ótimo. Quando eu olhei para a manutenção, achei tudo melhor. Quando eu olhei para a operação, achei tudo melhor. Quando eu vim de novo para o projeto, eu já era outro, completamente diferente. E aí você entra num modelo de gestão, de governança, de olhar ativo, de pensar como ativo, e aí você vê o mundo de outra forma, ou seja, é o contrato que vale, é isso, aquilo, mas nada é separado.
O problema é que você olha um conjunto muito maior, a sua decisão é bastante maior, né? Seja em qualquer Muito lugar legal. do mundo, tá? Bacana. Todo lugar do mundo tem essa particularidade que você tem que pensar o conjunto, né? Quando você estava começando a resposta aí, você falou de prazo curto, pressão, pouco dinheiro. Eu lembrei da carreira de professor. Mais ou menos parecido. Não, é lógico que é uma anedota, né? O professor Getúlio, ô Getúlio, tudo bem? Ele levantou a mão aqui, quer fazer uma pergunta. Sim, Vontade. boa tarde, Bom, bom dia, Getúlio, Luiz. Tudo bom dia bem? para você. Estamos aqui ouvindo aqui essa palestra aqui, Luiz. Parabéns, antes de mais nada. Abordagem fantástica, eu gostei muito dessa abordagem profissional aí. E eu tenho uma pergunta, não sei se é muito fácil a pergunta, mas nós estamos aqui na academia, a gente está tentando formar os nossos engenheiros. E aí a gente fica pensando qual é a principal coisa que eu tenho que fazer para buscar que esse engenheiro possa ter essa visão complementar. Porque eu também vim da indústria, né? Então a gente está mais ou menos no meio termo de. Eu nasci na indústria praticamente e depois vim para a academia. Mas a gente fica sempre perguntando, como professor, o que que eu preciso de caracterizar ou de que a gente fazer para que a gente possa fazer com que os nossos engenheiros ampliem esse quadro ou não sei, até a pergunta é difícil de fazer porque é uma pergunta complicada, né? Porque a gente vê os processos sendo feitos, a gente vê os nossos engenheiros quebrando a cabeça e de repente nós estamos formando um engenheiro que vai para o mercado e o que que eu preciso fazer para que eles possam de repente ampliar mais essa visão do negócio da engenharia e porque a engenharia é um mundo, né? É uma arte. Eu digo até que é uma arte, né? Não é nem é uma arte. Então é por aí que eu quero perguntar. Não sei se eu consegui fazer aí, né? Não, a pergunta é Parabéns. boa. Obrigado. A pergunta é muito boa. Quer dizer, minha opinião, né, respeitando qualquer outra, é o seguinte: a gente tem que olhar o cliente como resultado final. Primeira coisa. Então, vamos pensar no cliente e vamos pensar também no conjunto da engenharia. O que que a gente pode fazer? Então, eu falaria o seguinte: a solução passa pelo fim. O começo é a engenharia, não é verdade? E o fim é a operação, manutenção, tudo lá no fim. A solução começa lá no fim. Você tem que olhar para o fim e falar, bom, o que que aqui existe de oportunidade? Eu fico assim, vamos dizer assim, hoje a universidade ela tem laboratório, por exemplo, o que é difícil em vários locais. Você faz tudo muito no papel, não sei o que e tal. E laboratório, né? Outra coisa, toda unidade industrial pode muito bem fazer protótipos, fazer experimentação, várias, qualquer uma. Eu vou citar um exemplo, profissional de engenharia química. Eu tive o prazer muito grande de conviver com um professor Gentil, que analisa corrosão em equipamento, em materiais e corrosão de uma forma geral. Tive o prazer, sabe por quê? Porque eu tinha uma unidade extremamente química. Planta de celulose e papel é mais química que qualquer outra planta. Então, eu juntei o útil ao agradável. Eu tinha lá o ambiente e ele era o meu professor. Então, juntamos dois conjuntos e os testes que são necessários. Eu tinha temperatura, tinha pressão, tinha químicos, tinha processo, tinha tudo misturado. Então, eu vejo que o aluno ele não deve ficar só preso na faculdade. Eu acho que a faculdade pode abrir essa relação com qualquer empresa, tá? E o aluno, logicamente, tentar desenvolver algo que ele vê lá dentro, porque o santo de casa não faz milagre. Quem está dentro da empresa, talvez ele não esteja vendo a solução. Então, pessoas com diferentes perfis e tal, ele chegando na indústria, ele já começa a olhar uma coisa a outra, por que isso é assim, por que isso é assado, começa a questionar.
Então, esta é a oportunidade que eu acho que o aluno ele tem que enxergar à frente. Eu fiz elementos finitos e não sabia. Aí eu fiz porque eu gostava de pontes. Depois eu fui descobrir que tinha outras utilidades. Enfim, então ele tem que ver na frente para ele ficar extremamente motivado e valorizado. É isso que eu penso. Hoje a faculdade tem essa oportunidade em relação às empresas. E as empresas, logicamente, também precisam, né, se modificar, se inovar e pensar de uma forma diferente. Então, oportunidade para os dois lados. Eu pensaria assim, a minha resposta está nesse caminho. Ok, acho que é isso mesmo. Obrigado pela. Muito bom, muito boa abordagem. Acho que é por aí o caminho mesmo, né? A prática associado também na questão da academia, não pode ficar separado, né? Temos que botar visão para frente mesmo. Obrigado. Gente, mais alguma pergunta? Luiz, eu quero agradecer, você colocou todos os seus contatos aí, né? Isso é interessantíssimo, porque os alunos, às vezes, assistem uma palestra densa com esse conteúdo todo, né? Eu vi aqui manifestações de colegas, nossos professores, nesse sentido, né? Ou seja, poucas perguntas, mas muita manifestação interessante de admiração pela sua trajetória, né? E o tanto que tem para nos mostrar. Então, colocando os contatos, os alunos podem buscar, né, através dessa sua generosidade de colocar seus contatos todos, buscar mais informações, mais dicas, né, apoio. E eu agradeço imensamente a participação, a generosidade. Nós já firmamos aí, né, ontem na nossa conversa, um acordo para continuar participando do curso de Engenharia Química em outras modalidades também, em outros cursos também, caso queiram aproveitar a sua vastíssima experiência, né? Eu acho que em momento nenhum a gente falou que você é engenheiro civil de formação, né? Pois é. Interessante. Esse conhecimento eu todo. sou engenheiro civil, mas acabei olhando para todos os lados, né? E, logicamente, usei muita coisa do meu conhecimento de engenheiro civil nas outras disciplinas, mas não existe melhor ou pior engenheiro mecânico, elétrico, engenheiro químico, que seja, todos têm um valor imenso. Para mim, quando você se coloca utilizando os conceitos, você vai muito mais à frente, né? Muito obrigado, viu, mais uma vez, né, em nome da comissão toda, né, todos os participantes. Não sei se a professora Laura quer, Estou aqui. quer fazer uma... Não? Não, só ia fazer um agradecimento em nome dela, né, em especial, mas ela está aqui presente. Léo. Então... Não, mas pode falar, fica à vontade. Isso mesmo. Pela generosidade, a disposição, sempre disponível para nos ajudar, e com esse espírito de contribuição para a formação dos novos profissionais, né? Porque o mundo vem mudando, a gente está vendo isso. Convido vocês a outras palestras, inclusive hoje à noite tem palestras muito boas também nessa linha de abertura do novo mundo, né? O que está vindo por aí. E estamos todos aprendendo com vocês, inclusive nós professores, né? Muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigado aos colegas, alunos presentes. Um sucesso, viu? Chegamos aí a mais de 200 participantes na sala. Fantástico, fantástico. Obrigado, Leonardo. Obrigado a todos aí. Fico à disposição. Parabéns, muito obrigado. Nós agradecemos também aí. Alô, gente. Obrigado, até mais tarde. Até a próxima. Obrigado.